Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de família e histórias de família, que é o que está escrito aqui, ó. Histórias de família. Então peguem o livro, na página 40, peça a ajuda do responsável para localizar a página 40. E aí eu vou fazer a leitura linha por linha e aí vocês vão tentar acompanhar, tá? E eu vou dando pausas para explicar, e se vocês precisarem parar o vídeo também para pensar no que eu disse, para pensar na explicação, não tem problema. O vídeo está aí, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem e pausar toda vez que for necessário, tudo bem? Vamos lá então. Histórias de família. Todas as pessoas têm uma história. As histórias das pessoas com quem convivemos, como pais, irmãos, avós, tios e primos, quando reunidas, contam a história da família. Então, cada um de nós tem uma história que carrega, né? Porque nós vivenciamos o nosso dia a dia e acontecem coisas no nosso dia a dia. Então, todo mundo tem uma história para contar. E quando um conjunto de pessoas se reúne, elas contam o quê? A história da família delas, né? Pois bem, continuando. Todas as pessoas têm uma história. As histórias das pessoas com quem convivemos, como pais, irmãos, avós, tios e primos, quando reunidas, contam a história da família. Então, cada um de nós tem uma história que carrega, né? Porque nós vivenciamos o nosso dia a dia e acontecem coisas no nosso dia a dia. Então, todo mundo tem uma história para contar. E quando um conjunto de pessoas se reúne, elas contam o quê? A história da família delas, né? Pois bem, continuando. Existem diferentes tipos de família. Família com pai, mãe e filhos. Famílias com mãe, avó ou avô e netos. Famílias com duas mães ou dois pais. Famílias bem grandes, com pai, mãe, filhos, tios e tias. Todos juntos. Famílias em que algumas pessoas vivem separadas, entre outras. Na família, vivendo juntos ou separados, o que importa é ter afeto, cuidado um com os outros. E cuidado um com os outros. Então, vocês já devem saber que nem toda família é igual. Então, por exemplo, o colega pode morar com a mãe e com os dois irmãos, só eles, e eles estão formando uma família. Um outro colega pode morar com o pai, com a mãe e com um irmão, e com a avó junto. Então é um outro tipo de família. Tem colegas que têm duas mães, que têm dois pais. Tem colegas que têm na sua família a mãe, o pai, a tia, o primo e o irmão morando juntos. Então, as famílias são muito complexas, são muito amplas, né? São diferentes, né? Nós podemos ter diversos tipos de famílias. E aí, então, nós vamos ver algumas imagens de alguns tipos de família. Olhem só. Tem 4 imagens aqui, ó. Família tomando café em São Paulo, no estado de São Paulo. Olha só essa família. Se vocês forem comparar, essa família é diferente dessa, que está vendo um álbum de fotografia, que é diferente dessa família e que é diferente dessa família. Então as famílias não são iguais. Nem todo mundo tem uma constituição familiar de pai, mãe e irmão. Tudo bem?
Se vocês tiverem dúvida, vocês mandem no grupo do WhatsApp, certo? Depois que a gente observou, então, que nós temos diversos tipos de família, nós vamos fazer a primeira atividade. Eu vou ler aqui, ó, número 1. Sua família se parece com algumas das famílias representadas nas fotografias? Se sim, no espaço abaixo vocês podem escrever sim. Se não se parece com nenhuma família, escreva não. Depois, em uma folha à parte, faça um desenho colorido retratando você junto de sua família. Então, em uma folha, vocês irão desenhar vocês e a família que moram com vocês na mesma casa. Quem é que mora na mesma casa que você mora? Então, faça um desenho bem colorido retratando a sua família. Nessa folha, vocês vão colocar o nome de vocês e a data. E aí guardem dentro da pastinha de vocês, tá bom? Depois, nós vamos ir para a página, então, 41, na atividade 2. Vou descer a tela aqui para vocês verem. Atividade 2. Vou ler. Tarsila do Amaral foi uma importante artista plástica brasileira. Então, a Tarsila, que nós lemos um livrinho sobre ela no começo da aula, então, ela foi uma artista plástica brasileira. Ela pintava quadros. E eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela com vocês, com alguns quadros que eu acho que vocês já até conhecem, né, da Tarsila do Amaral. Então, ó, olhem aqui. Esse aqui, ó, acho que vocês estão conseguindo ver, se chama o Abapuru. Acho que vocês já viram e que é bem famoso, né? Acho que todo mundo aqui na sala deve conhecer. Deixa eu aumentar ele aqui para vocês. A minha tela vai ficar um pouco em cima, mas não tem problema não. Aqui, ó. O Abapuru. Quem pintou foi a Tarsila do Amaral. Esse outro quadro aqui, ó, se chama Morro de Favela. Foi a Tarsila do Amaral que pintou também. Esse outro aqui mudou, ó. Se chama O Mamoeiro. Tarsila do Amaral. Esse aqui é um autorretrato dela. Ela se pintou, certo? E tem outras obras bem bacanas. Olha essa daqui, ó. Se chama A Cuca, esse quadro que ela pintou. Esse outro aqui, ó, se chama Operários. Esse outro quadro aqui se chama A Negra. Então ela pintou diversos quadros e eu estou mostrando alguns para vocês, que eu acho que é bacana a gente conhecer. Inclusive, quem tiver a oportunidade, pede ajuda para o responsável, entra no site tarsiladoamaral.com.br. É um site bem legal, tem diversas obras, conta a história das obras que ela fez. Então é bem legal de estar conhecendo, tudo bem? Vamos voltar então na nossa atividade de história. Aqui. Então ela foi uma importante artista plástica brasileira. Continuando a leitura aqui da atividade 2. Sua família era formada por ela, seus 6 irmãos, seu pai e sua mãe. Então olha só o tamanho da família dela. Depois de terem essas informações, e aqui tem uma foto de quando ela era criança. Então depois dessas informações que eu disse, vocês irão fazer a seguinte atividade. Quantas pessoas formavam a família de Tarsila? Pinte um quadrinho para cada uma delas. Então, quantos adultos formavam a família dela? Então,
Observem e analisem as informações e pinta a quantidade de quadrinhos corretos. Quantas crianças estavam formando a família dela? Pinta a quantidade correta. Número 3. Atividade de número 3 agora. Aqui, ó. Que tal você conversar com algum familiar sobre a história dele? Então, peça que conte um fato vivido por ele quando tinha a sua idade. Então, quem está aí do seu lado, a mãe, o pai ou a tia, peça para ele contar algum fato que ele viveu quando ele tinha a sua idade. Depois disso, em uma outra folha à parte, você vai fazer um registro dessa história que ele contou, em forma de desenho ou uma frase curta. Exemplo: familiar vai contar que quando ele era criança, tinha a sua idade, aprendeu a andar de bicicleta. Então você pode fazer um desenho dele aprendendo a andar de bicicleta. E pode escrever uma frase: minha avó aprendendo a andar de bicicleta. Aí vocês vão colocar o nome de vocês também e a data e colocar dentro da pasta de vocês. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, mandem no grupo do WhatsApp. E depois, nós vamos falar sobre meu papel na família. Que tem um texto aqui embaixo que eu vou fazer a leitura também. Acompanhe aí em casa. Você já percebeu que tem um lugar na sua família? Podemos ser o único filho, o mais velho, o do meio ou ainda o caçula. Também podemos ser neto ou neta de alguém. Algumas vezes somos quem ajuda os irmãos mais novos ou ainda quem recebe toda a atenção dos mais velhos. Então, no caso do professor Joel, eu sou o irmão mais velho. Esse é o meu papel na minha família, dentre outros, né, que é o de ajudar a irmã mais nova e outros papéis. Então, vocês também têm o papel de vocês. Vocês podem ser o filho caçula, né? Pode ser o irmão do meio, o neto de alguém ou a neta. Pode ser o filho único. Continuando a leitura. Não importa qual seja o nosso papel. O importante é conviver de forma harmoniosa. O que é harmoniosa? Olha aqui. Aqui do lado tem um quadradinho laranja explicando o significado dessa palavra. Harmonioso significa que vive feliz, em paz. Então o importante é a gente conviver feliz e em paz com os nossos familiares, sem brigas, né? Sem momentos ruins e sim momentos felizes. Uma das maneiras de buscar essa convivência é procurar ouvir os mais velhos e sempre respeitar a todos. Então, para a gente procurar, né, buscar viver com harmonia na nossa família, vamos ouvir os mais velhos, né, que geralmente têm mais experiências que a gente, e vamos respeitar, né, cada um de nossos familiares, né? Para a gente viver bem em qualquer lugar, a gente tem que ter respeito um pelo outro. Converse, então, com seus familiares e descubra qual é o seu papel na sua família. Então você vai conversar e vai tentar, em uma frase, dizer um dos seus papéis na sua família. E aí vocês podem escrever aqui embaixo. Exemplo: eu sou o irmão do meio. Pronto, esse é o seu papel na sua família. Tudo bem? Por hoje é só. Então nós terminamos as nossas atividades e amanhã eu volto com mais e aí nós vamos dar sequência a parlendas, tudo bem? Então, tenha um excelente final de terça-feira e um abraço a todos.